Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 331. Enquanto Tatsumaki permanecia paralisada, atônita com a morte de Ron, a carne ensanguentada e os ossos estilhaçados espalhados pelo campo de batalha desintegraram-se subitamente mais uma vez. Desta vez ainda mais minuciosamente do que antes. A carne se dissolveu em uma névoa carmesim, os ossos se transformaram em um pó branco pálido, tudo girando dentro daquele feixe de luz vermelho-dourado. Tatsumaki só conseguia encarar, sem expressão, a cena que se desenrolava diante dela. Não, de jeito nenhum. Até as cinzas foram espalhadas ao vento. Não era isso o mais próximo da morte possível? Ele não estava bem agora há pouco? Os ferimentos dele estavam cicatrizando aos poucos, não estavam? Como ele pôde de repente simplesmente? Que diabos aconteceu? Espere um segundo. Um lampejo de dúvida e surpresa passou pelos olhos de Tatsumaki. Que onda avassaladora de força vital era essa? Ela estreitou os olhos, encarando a névoa carmesim e a poeira óssea suspensas na coluna de luz vermelho-dourada. Em meio ao turbilhão de sangue e cinzas, minúsculos fragmentos vermelho-dourados cintilavam, como cacos espalhados de joias radiantes, cada um deslumbrante e brilhante. Uma vitalidade imensa e potente emanava daqueles fragmentos. Após consumir o soro de demonização de grau perfeito, Ron obteve controle total sobre seu corpo, até o nível celular. Agora parte de suas células havia se transformado em nutrientes, sendo absorvidos e refinados por células mais novas e avançadas, entrando em um nível de vida ainda mais elevado. Aqueles deslumbrantes fragmentos vermelho-dourados que flutuavam em meio à névoa, os mesmos que Tatsumaki confundiu com joias, eram na verdade as células renascidas de Ron. Entretanto, as células danificadas e corrompidas, ainda carregando energia destrutiva, aglomeraram-se formando uma lama negra, restos descartados de seu antigo eu. Sob o olhar atônito de Tatsumaki, aos poucos, os fragmentos brilhantes em tons de vermelho-dourado aumentaram em número. Por fim, eles se reuniram em massa. Um sol vermelho-dourado radiante, brilhando intensamente, iluminando tudo ao seu redor. Eram células demoníacas, contudo, não carregavam sequer um traço de malícia ou escuridão gélida. Em vez disso, irradiavam uma aura sagrada e imaculada, como se tivessem sido criadas por uma mão divina. Era totalmente incompreensível. Sob aquele sol radiante, o contorno de um recém-nascido lentamente tomou forma, depois se transformou em uma criança de 2 anos e a partir daí, continuou a crescer. Quando a figura amadureceu e se tornou um menino de 14 ou 15 anos, a última das células vermelho-douradas havia sido consumida. A luz ofuscante desapareceu. O que agora se apresentava diante de Tatsumaki era um jovem de cabelos prateados, alguém que tinha uma semelhança impressionante com Ron, compartilhando quase 90% de suas feições. Ele não vestia nada, sua pele pura e imaculada, sua figura esguia e bem proporcionada, cada músculo perfeitamente definido. Uma personificação da beleza que ultrapassava os limites da imaginação humana, como se esculpida pelos próprios deuses. Até mesmo Tatsumaki ficou atordoada por um breve momento. Então, quando o menino abriu os olhos, ela se deparou com um par de pupilas estranhas, místicas e heterocromáticas. Um dourado, um azul. A pupila dourada em forma de fenda à esquerda brilhava com um fulgor sobrenatural, exalando a majestade e a pressão do próprio sol. O olho direito de um azul profundo era calmo e insondável, como o mar sem limites, escondendo inúmeros segredos. No instante em que seus olhos se encontraram com aqueles 2 pares de pupilas de cores diferentes, as poderosas defesas mentais de Tatsumaki estremeceram. Naquele breve lampejo, ela viu uma lembrança que nunca mais queria recordar, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo raro, temer. Esse par de pupilas heterocromáticas significava uma coisa: Ron havia abandonado completamente sua humanidade e se tornado algo diferente. Tatsumaki despertou de seus pensamentos, abalada pela constatação. Ela encarou fixamente o rapaz de cabelos prateados que estava parado à sua frente. O que diabos você é? Ela já não sabia mais o que pensar. Aquele cara ainda era um amigo? Ou tinha se tornado um inimigo? Não precisa ficar tão na defensiva. Para você, tecnicamente ainda sou um aliado. Ainda estou do lado da humanidade por enquanto. Ron, de cabelos grisalhos e olhos heterocromáticos, sorriu gentilmente para ela enquanto falava. Então, sem a menor vergonha, ele estendeu a mão e tirou um conjunto de roupas do próprio vazio, vestindo-se ali mesmo, na frente dela. Quanto à minha aparência atual, bem, está relacionada aos ferimentos que sofri anteriormente. Não vou entrar em muitos detalhes, cada um tem seus segredos. Você pode considerar isso como um último recurso para sobreviver. Ao ouvir essas palavras, os olhos de Tatsumaki brilharam levemente. Sobrevivência, hein? Será mesmo essa a razão? Porque o Ron que estava diante dela agora era completamente diferente de antes. O velho Ron era afiado e indomável, como uma espada capaz de cortar os próprios céus. Mas agora não havia nada. Ele estava vazio de presença, como um fantasma sem forma. Ron terminou de se vestir, bermuda preta, moletom branco de manga curta e um par de tênis brancos impecáveis. Com o pensamento, ele fez com que o ar frio se reunisse diante dele, condensando-se em uma camada de gelo, um espelho perfeito suspenso no ar. Mais uma vez, os olhos de Tatsumaki se arregalaram. Primeiro, ele tirou algo do nada, e agora estava manipulando gelo? Quantos poderes esse cara tinha exatamente? Então é assim que eu estou agora, hein? Ron esfregou o queixo, estudando seu reflexo com um olhar avaliador. Não parece muito diferente.
apenas alguns anos mais jovem. Ele lançou um olhar para os longos cabelos prateados que caíam em cascata atrás dele, destoavam um pouco de sua aparência atual. Então, com outro pensamento, seu cabelo começou a encurtar, retraindo-se até chegar um pouco abaixo das orelhas. Os cabelos grisalhos na altura das orelhas, combinados com seu traje casual, davam-lhe uma aparência limpa e refrescante. Ron jogou a franja para o lado, contemplando o rapaz de cabelos grisalhos absurdamente bonito no espelho com um sorriso satisfeito. Nada mal. Então ele se virou para Tatsumaki, que ainda estava atônita, e sorriu. Estou pronto para ir. Vamos nessa. Capítulo 332. Tatsumaki nem teve tempo de reagir quando viu o garoto de cabelos prateados e olhos heterocromáticos estalar os dedos. Foto. Num piscar de olhos o cenário mudou. Tatsumaki se viu em pé sobre uma laje de concreto quebrada. Ao seu redor, um deserto desolado de destroços permanecia, e a nave-mãe alienígena, gravemente danificada, ainda pairava no céu. Era a mesma cidade em ruínas de antes. Voltamos. Droga, aquele cara ainda está por aí. Ao perceber a situação, os olhos de Tatsumaki se estreitaram bruscamente ao se lembrar de Boros. Ela não dirigiu uma única palavra a Ron, partindo imediatamente em direção à sede da Associação de Heróis usando seus poderes psíquicos. Ron não a impediu. Com as duas mãos casualmente enfiadas nos bolsos, seus encantadores olhos heterocromáticos fitavam o horizonte, um brilho de reflexão refletido neles. A presença de Boros desapareceu. Será que Saitama já cuidou dele? Ele deu uma risadinha suave. Como era de se esperar do rei demônio careca. Você provavelmente nunca imaginou, Boros, que um monstro como esse existisse neste planeta. Saitama não era apenas de nível divino, ele estava além do nível divino. Ron ergueu a cabeça em direção ao céu. O vento que soprava sobre as ruínas bagunçava seus cabelos branco-prateados. Um traço de arrependimento surgiu em seu belo rosto jovem. Boros, você foi realmente um oponente à altura. Faz muito tempo que não encontro alguém tão forte quanto você. É uma pena que eu não tenha conseguido te derrotar. Mas se fosse eu agora, quem sabe quem teria vencido? Se houvesse outra chance, adoraria enfrentá-lo novamente com toda a minha força. Mas, duvido que isso aconteça algum dia. Que pena, que pena. Balançando a cabeça, Ron suspirou 2 vezes com genuíno arrependimento antes de sua figura cintilar e desaparecer do deserto. Tatsumaki chegou à sede da Associação de Heróis. O que ela viu a pegou completamente de surpresa. O prédio da sede estava intacto e intocado. Vários heróis classe S lesos estavam reunidos no térreo, junto com alguns repórteres e funcionários da associação. Até mesmo alguns heróis classe A estavam presentes. Alguns cientistas já haviam entrado na nave-mãe alienígena, acompanhados por heróis, e começado a realizar pesquisas. Ao observar a intensa atividade lá embaixo, Tatsumaki ficou perplexa. Isso não era nada do que ela esperava. Tatsumaki? Beng a viu e gritou surpreso. Os outros heróis da classe S e funcionários da associação também se viraram para olhar. Descendo do céu, Tatsumaki pousou e perguntou sem rodeios. Onde está aquele cara roxo? Homem roxo? Beng, samurai atômico e os outros ficaram momentaneamente atonitos. Do que você está falando? De outro monstro? Suas expressões confusas não pareciam fingidas, e não havia sinais de que alguma batalha tivesse ocorrido por ali. Será que aquele cara roxo não os atacou? Mas por quê? Tatsumaki franziu a testa, ainda mais confusa. Será que ele chegou ao seu limite depois de lutar comigo? Não, de jeito nenhum. Aquele cara ainda tinha muita garra naquela época. Beng, percebendo a expressão estranha de Tatsumaki, não pôde deixar de perguntar. O que houve? Ela saiu do transe. Os heróis da classe S se reuniram ao redor dela. Superliga Brilhante perguntou, curiosa. O que você viu lá em cima? Você ficou fora por um bom tempo. Flash Chamuscante acrescentou, sim. O que exatamente aconteceu lá em cima? Samurai Atômico inclinou-se para frente. Aquele espadachim misterioso. Você viu o rosto dele? Como ele era? A enxurrada de perguntas era demais. A testa de Tatsumaki se contraiu em irritação. Que barulho infernal. Com uma explosão de energia psíquica, ela afastou todos os heróis da classe S ao seu redor. Arg, que droga. Isso doeu. Após cair no chão, o samurai atômico esfregou a cabeça e gritou com ela. A culpa é de vocês por serem tão irritantes. Puxa, vocês se dizem heróis de classe S agindo assim? Tatsumaki cruzou os braços e lançou-lhes um olhar de soslaio. Se vocês estão tão curiosos, por que não vão descobrir por si mesmos? Eu não vou contar. Com um resmungo frio, ela se afastou flutuando, deixando para trás um grupo de heróis de classe S e funcionários da associação com sorrisos amargos no rosto. Um funcionário que usava óculos suspirou. Parece que não vamos conseguir nada de útil da Tatsumaki por enquanto. Ela ainda tem aquele temperamento terrível. Não adianta conversar com ela. Beng soltou um suspiro de impotência. Ela é muito arrogante, disse Flash chamuscante com um olhar gélido. Um dia desses, alguém vai tirá-la desse segundo lugar. Mesmo assim, o poder dela é incrível, murmurou o Imperador Criança, claramente ainda impressionado com a demonstração anterior de Tatsumaki. Flash chamuscante, com seus longos cabelos dourados e a espada Shunshamaru na cintura, lançou-lhe um olhar frio e depois se virou para ir embora sem dizer uma palavra. O Imperador Criança coçou a cabeça enquanto o observava partir. Cara, aquele cara é frio como gelo. Bem, vamos começar a coletar informações por conta própria, disse um funcionário de meia-idade que se aproximava com um tablet na mão. Ele olhou para os heróis classe S reunidos e continuou. Tentaremos entrar em contato com Tatsumaki novamente mais tarde. Se conseguirmos algo útil, informaremos vocês imediatamente. Por enquanto, obrigado pelo trabalho de vocês, por favor, voltem e descansem.
Se surgir qualquer outra coisa, entraremos em contato. Superliga Brilhante, Homem Zumbi e Imperador Criança assentiram em concordância. Entre os heróis restantes da classe S, Bastão de Metal, Dogman, Deus Porco e King já haviam retornado para casa. O prisioneiro Puri levou Yayan para o hospital. Drive Knight, Cavaleiro de Metal e Imperador Mirim entraram na nave-mãe alienígena para investigar. Genos, no entanto, não foi encontrado em lugar nenhum. Seu paradeiro permanecia desconhecido. Ao passar por Samurai Atômico, que ainda estava sentado no chão, Bang perguntou, voltando. Samurai Atômico se levantou, apoiando a mão na espada. Parece que as coisas se acalmaram. Vamos lá. Quer dar uma passada no meu dojo para tomar um drink? Haha, não vou dizer não a isso. E os dois saíram juntos. Lá no alto do céu, Tatsumaki voou em direção à cidade Z, ainda perdida em pensamentos. Para onde foi aquele cara roxo? Ela não fazia ideia de que no topo da nave-mãe alienígena permanecia uma cratera enorme, no fundo da qual jazia um esqueleto sem vida, completamente desprovido de toda a vitalidade e energia. Morto além da morte. Capítulo 333. Noite. Centro da cidade Z. A televisão dentro de um luxuoso apartamento em um arranha-céu transmitia atualizações sobre o incidente que acabará de ocorrer na cidade A. Graças aos esforços valentes de nossos heróis da classe S, o objeto voador não identificado que atacou a cidade A foi destruído com sucesso. Mais uma vez, os heróis se mostraram corajosos diante do perigo, protegendo nossas cidades do desastre. A água espirrava ruidosamente no banheiro. Completamente nu, Ron estava de pé sob um chuveiro de alta pressão, com a cabeça inclinada para trás e os olhos fechados, deixando a água cair sobre seu rosto e escorrer por seu corpo divino, um receptáculo imaculado, aparentemente esculpido por mãos divinas. Após tomar o soro da mutação demoníaca perfeita, o corpo de Ron evoluiu muito além de seu estado anterior. Todos os seus parâmetros físicos aumentaram significativamente, e agora ele possuía um corpo que podia ser completamente controlado, imortal, indestrutível e sem nenhuma desvantagem. Para qualquer outra pessoa, isso seria motivo de grande comemoração. Ron não foi exceção. E no entanto, sabendo que a partir daquele dia ele não era mais humano, ainda havia uma sombra de inquietação em seu coração. A mentalidade humana ainda não havia desaparecido completamente dele. Levaria algum tempo. Algum tempo depois, o som da água cessou. Ron entrou na banheira cheia e submergiu lentamente todo o seu corpo na água. Ele fechou os olhos e murmurou silenciosamente para si mesmo. Sistema, abra o painel do sistema. Reconhecido. Uma voz mecânica ecoou nitidamente em sua mente. E com isso, o painel de atributos detalhados apareceu diante da mente de Ron. Anfitrião, Ron. Idade, 20. Raça, desconhecida. Vitalidade, 7.760. Poder espiritual, 6.650. Físico especial, físico imortal eterno, mutado a partir da fusão de físico imortal mais soro demoníaco de grau perfeito. Maestria suprema com espadas, o grande mestre supremo da espada. Habilidade especial, olhos de Tenseigan. Armamento de gelo, essência do demônio, fusão atual, 70%. Técnica de respiração, respiração solar, aperfeiçoada. Habilidade derivada, mundo transparente. Habilidades especiais, força de vontade nível 5, magia das palavras. Técnica suprema, chute nuclear acendido NV3. Frutas do diabo, fruta flutuante nível 6, fruta teletransportadora nível 3. Aqui do armamento, nível 9, estágio 3. Aqui da observação, nível 8, estágio 3. Aqui do conquistador, nível 8, estágio 3. Técnicas de Rokushiki, Gepo, nível 10. Rankiaku, nível 10. Shunpo, nível 8. Subespaço pessoal, castelo infinito. Domínios de suporte, domínio da mecânica, domínio da navegação, domínio de idiomas, cura, purificação, forja. Tesouros, portão da Babilônia, frasco de licor infinito. Itens especiais, sementes dos deuses, uma gota de sangue verdadeiro do rei de bronze e do rei das chamas. Pontos de check-in atuais, 5. Físico imortal eterno? Um resultado mutante? Ron ergueu uma sobrancelha, curioso, e tocou na tela para expandir a descrição. Físico imortal eterno, uma constituição física especial, evoluída a partir do corpo demoníaco perfeito por meio de mutação, floresce com poder divino. Possui as seguintes características. Verdadeira imortalidade, mesmo reduzido a uma única célula, o corpo pode se regenerar. Controle perfeito, manipulação completa e sem esforço da transformação corporal, incluindo idade e aparência. O envelhecimento deixa de ser um fator relevante. Sinergia de combate, corpo e ataque se unificam. Cada golpe físico possui uma força avassaladora. Vitalidade infinita. Sangue e carne são repletos de força vital ilimitada. A regeneração é rápida e robusta. Criação de demônios. Ao compartilhar seu sangue com um humano, Ron pode transformá-lo em um demônio amaldiçoado, tornando-o absolutamente leal. Não há limite para o número de subordinados. Ao ler a quinta característica, as pupilas verticais azul-douradas de Ron piscaram levemente. Essa habilidade de criar demônios não é a mesma que a de Muzan Kibutsuji? Mas então ele se perguntou, será que suas criações ainda temeriam a luz do sol e desejariam carne humana? Se não, então isso não significava que ele agora detinha o poder de conceder a imortalidade a outros? Uma onda incontrolável de excitação percorreu o peito de Ron. A vida eterna, quando enfrentada sozinha, era pouco mais que uma maldição. Mas se ele pudesse trazer as pessoas que amava para essa existência eterna, e tê-las ao seu lado para sempre, isso mudaria tudo. Preciso encontrar uma oportunidade para testar isso. Ron fez uma anotação mental. Agora que ele havia compreendido completamente a extensão de seu poder recém-adquirido, ele saiu do banheiro, envolto em
um roupão branco impecável. Depois de ir até a geladeira, abriu a porta e pegou uma garrafa de vinho. Destape. Sirva. Beba. Num só gole, ele esvaziou o copo. Ufa. Ron exalou profundamente e a tensão em seu peito diminuiu um pouco. Enquanto a voz do apresentador de notícias continuava ao fundo, ele subiu à varanda. A noite havia caído e a cidade lá embaixo começava a se iluminar, as ruas fervilhando de vida e as estradas movimentadas por carros. Dessa altura, as pessoas não pareciam diferentes de formigas. Mesmo depois de tudo que aconteceu na cidade eles continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. Os seres humanos são realmente persistentes, não é mesmo? Ron estava na beira da varanda, olhando pensativamente para baixo. Mas, no fundo de seus olhos dourados e azuis desiguais, cintilou um arrepio, uma sensação de apatia e distanciamento que ele nem sequer havia notado em si mesmo. Os humanos não têm pena das formigas que vivem sob seus pés, e os deuses distantes e divinos não se preocupam com a humanidade. Ron estava gradualmente ascendendo aquele pedestal divino. Ele simplesmente ainda não tinha se dado conta disso. Após observar por alguns segundos, Ron se virou, encostou-se no parapeito e olhou para o céu noturno. As estrelas pareciam próximas, ao alcance da mão. A brisa morna do crepúsculo bagunçava seus cabelos prateados. Ele apertou os olhos contra o vento e não conseguiu conter o sorriso. A brisa é muito agradável. Cidade Z, distrito abandonado dentro de um apartamento pouco iluminado em um prédio isolado. Saitama e Genos estavam sentados um de frente para o outro, jantando em silêncio. Então foi você, mestre Saitama, quem derrotou aquela criatura roxa. Bem, mais ou menos. Isso é incrível. Genos sorriu radiante de admiração. Derrotar um inimigo tão forte, como esperado de você, mestre. Você realmente é o mais forte. Você está exagerando um pouco. Saitama coçou a bochecha. Ele já tinha lutado com Ron quando eu cheguei. Provavelmente estava apenas exausto. Cidade Z, uma vila privada, então foi basicamente isso que aconteceu. Blizzard, esse cara que você fica mencionando, Ron, é extremamente perigoso. É melhor você ficar longe dele. Vestida com um hobby preto, Tatsumaki sentou-se de pernas cruzadas no sofá, com os braços cruzados, falando com total seriedade. Após ouvir o relato de sua irmã sobre os acontecimentos do dia, Blizzard parecia completamente atordoada. Ron lutou contra o mentor do ataque à cidade perdeu a batalha, fugiu para alguma dimensão alternativa com sua irmã. Então seu corpo explodiu, apenas para se reformar como um jovem de cabelos prateados. Que diabos? Tatsumaki, com sede, pegou um copo de chá da mesa e tomou um gole. Blizzard finalmente saiu do transe e olhou para ela com desconfiança. Irmã, você tem certeza de que isso realmente aconteceu? Tatsumaki engasgou com a bebida. Tosse, tosse. Virando-se para Blizzard com um olhar fulminante, sua expressão tornou-se tempestuosa. O que você acabou de dizer? Está me chamando de mentiroso? Bem, isso soa muito bizarro. É difícil de acreditar, sabe? HUH? Tatsumaki levantou-se de um salto, com as mãos na cintura, lançando um olhar fulminante para a irmã, que era consideravelmente mais alta. Qual parte do que eu disse soa estranha? Tudo isso, obviamente. Como é que uma pessoa explode e depois se reforma? Isso simplesmente não é possível. Nenhuma das irmãs estava disposta a ceder, e seus olhares se encararam no impasse. Passaram-se alguns segundos tensos antes de Tatsumaki estreitar os olhos e dizer friamente, tudo bem. Se você não acredita em mim, eu lhe mostrarei as provas. Ela estendeu a mão em direção a Blizzard. Entregue aqui. Blizzard piscou, confusa. Dar o quê? Seu telefone, obviamente. Você tem o número dele, não tem? Vou ligar para ele agora mesmo para que você possa ver com seus próprios olhos. Capítulo 334. Dentro da mansão da família Blizzard. Fubuki encarou fixamente o garoto de cabelos prateados parado à sua frente, completamente atônita. Vê você é o Ron? Não acredito. Você está brincando, né? Não se parece com ele? Ron apontou para seus cabelos grisalhos e olhos heterocromáticos. Além da cor do meu cabelo e dos meus olhos, acho que não mudei muito. Você mudou muito. Você é praticamente outra pessoa. Fubuki não conseguiu conter o grito interno. Tatsumaki ficou de lado com os braços cruzados, observando a expressão atônita de Fubuki com imensa satisfação. Eu não te disse? Despertada de seu devaneio pelas palavras da irmã, Fubuki deu um passo para trás. Um leve traço de cautela surgindo em seus olhos enquanto encarava o belo rapaz de cabelos prateados. Não, você até se parece com o Ron em alguns aspectos, mas ainda não consigo acreditar que seja ele mesmo. Vai que você e a irmã estão tramando isso para me pregar uma peça. O sorriso presunçoso no rosto de Tatsumaki congelou. Por que eu me daria ao trabalho de te pregar uma peça? Isso não faz o menor sentido. Bem, Fubuki hesitou sem conseguir encontrar uma boa resposta. Ela lançou um olhar para o rapaz de cabelos grisalhos, que agora tinha quase a mesma altura que ela. Por mais que tentasse, simplesmente não conseguia associá-lo ao jovem alto e vestido de preto que antes a dominava, mesmo de salto alto. Sim, os traços faciais eram semelhantes, mas todo o resto, sua idade, sua constituição física, até mesmo sua aura, era completamente diferente. Eu entendo como é. Tanto Tatsumaki quanto Fubuki se voltaram para Ron. Ron recostou-se confortavelmente no sofá, girando uma xícara de chá na mão, parecendo completamente à vontade. Então, se você não acredita que eu sou o verdadeiro Ron, então acho que aqueles 23 mil que eu te devo, eu não preciso pagar de volta, né? Fubuki piscou, e então arregalou os olhos em descrença. Espere, você realmente é. Ron ergueu os olhos e olhou para Tatsumaki. Você me chamou só para isso? Obviamente. Ela não acreditou em uma palavra do que eu disse, então tive que te chamar aqui para esclarecer as coisas pessoalmente. Tatsumaki falava como se fosse a coisa mais natural do mundo. Entendo. Que pena. Ron se levantou e caminhou até ela. Pensei que você tivesse outra coisa em mente quando me chamou.
Tatsumaki pareceu confusa. Outra coisa? Como o quê? Aproximando-se, Ron sorriu e olhou nos olhos dela. Tipo, discutir a origem da vida, ou algo parecido. Tatsumaki congelou. Fubuki, que ainda estava por perto, estava completamente absorta no turbilhão da conversa. Espera. O quê? A origem da vida? Será que a irmã já entrou na fase adulta? Isso está mesmo acontecendo? Origem da vida. Tatsumaki murmurou, encarando o rosto de Ron em close-up e aqueles olhos estranhamente encantadores. Num instante, ela percebeu o que ele queria dizer. Uma imagem surgiu em sua mente. Seu rostinho perfeito ficou vermelho como um tomate. Seu idiota. Do que você está falando de repente? Ron se aproximou ainda mais, sorrindo. Seu rosto está vermelho e você ainda está falando assim. Você é totalmente tsundere, não é? Tatsumaki, com o rosto corado, explodiu em fúria. Vá para o inferno. Seus cabelos verdes flutuaram para cima, seu manto negro ondulando dramaticamente, embora não houvesse vento. Seu poder psíquico se intensificou, liberando uma força repulsiva poderosa diretamente em direção a Ron para empurrá-lo para longe. No momento em que aquela força estava prestes a alcançá-lo, os lábios de Ron se curvaram levemente e ele sussurrou: parar. Assim que a palavra saiu de sua boca, um brilho dourado intenso reluziu na pupila vertical de seu olho esquerdo. No segundo seguinte, a onda de energia psíquica parou subitamente diante dele, dissipando-se como uma brisa suave que passa por perto. Como se suas palavras por si só tivessem autoridade absoluta. Os olhos de Tatsumaki se arregalaram em choque. Fubuki, observando tudo acontecer, ficou igualmente atonita. Esse poder novamente controlar os outros com palavras. Exatamente como antes. Não havia dúvidas. Esse cara é o Ron. Chega de brincadeiras. Ron deu um passo para trás, saindo do espaço pessoal de Tatsumaki, e voltou casualmente para o seu lugar. Pegou sua xícara de chá novamente e retomou a bebida como se nada tivesse acontecido. Fubuki olhou fixamente para ele, com a mente repleta de confusão. O Ron de cabelos negros de antes sempre parecerá misterioso e poderoso, calmo, sereno, como uma sombra envolta em névoa. Era alguém que você instintivamente respeitava e temia, mas por quem não conseguia evitar sentir-se atraído. Mas agora, esse Ron de cabelos grisalhos transmitia uma impressão completamente diferente e bizarro, imprevisível, com um toque sinistro e um charme sutil e perigoso. O que poderia ter acontecido para que uma pessoa mudasse tão drasticamente da noite para o dia? As pupilas de Fubuki se contraíram bruscamente. Não me diga, irmã estava falando a verdade. Ele realmente morreu uma vez? Que poder você acabou de usar? A voz de Tatsumaki interrompeu os pensamentos confusos de Fubuki. Ela olhou para cima. Tatsumaki estava agora diante de Ron. Apesar de sua baixa estatura, ao se levantar, ela ficou quase na mesma altura dos olhos de Ron, que continuou esparramado no sofá. Sob o olhar intenso dela, Ron tomou um gole lento de seu chá e respondeu, um segredo. Lá estava ela de novo, aquela palavra. Tatsumaki rangeu os dentes. Ela era a segunda melhor heroína classe S da Associação de Heróis, a Esper mais forte do mundo, tornado terrível. Quem diabo se atreveu a falar com ela daquele jeito? Tatsumaki estava furiosa. Completamente e inegavelmente furiosa. Mas o que ela poderia fazer? Se ela lutasse com ele agora, toda esta mansão seria a primeira vítima. Fubuki também poderia se machucar. Mais importante ainda, Tatsumaki nem sequer tinha certeza se conseguiria vencer aquele cara. Mas talvez eu esteja disposto a te contar. A mudança repentina no tom de voz de Ron pegou Tatsumaki e Fubuki de surpresa. As duas mulheres olharam para ele. Recostado no sofá com as pernas cruzadas e uma xícara de chá na mão, Ron falou com um sorriso preguiçoso. O lugar onde estou hospedado agora é muito chato. Deixa eu me mudar para cá, e aí eu te conto. Meu segredo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 335. Fubuki piscou assustada com o que ouviu. Você quer dizer que pretende morar aqui? Ron sorriu. Por que não? Antes que Fubuki pudesse responder, Tatsumaki exclamou. Claro que não. Por que diabos deixaríamos um sujeito suspeito e perigoso como você morar na nossa casa? Cara perigoso? Que grosseria da sua parte. Se bem me lembro, eu salvei sua vida, não salvei? Ron olhou para ela com um sorriso travesso nos lábios. Eu nunca te pedi para me salvar. Tatsumaki respondeu desafiadoramente. Além disso, eu também te ajudei, não ajudei? Então estamos quites. Ajudar? Se você quer dizer atrapalhar e ser inútil, então claro. O que você disse? Quando os dois estavam prestes a começar a discutir novamente, Fubuki rapidamente interveio para mediar a situação. Irmã mais velha, se acalme. Ela olhou para Ron, depois puxou Tatsumaki delicadamente pela mão para um canto. Tatsumaki franziu a testa. Fubuki, o que você está fazendo? Escuta, mana. Fubuki baixou a voz. Você não está curiosa para saber o segredo por trás dos poderes dele? Estou curiosa, mas deixá-lo morar aqui. A preocupação dela não era com a casa, era com a segurança de Fubuki. Fubuki falou baixinho. Irmã, se o que você disse antes for verdade, se ele for mesmo o Ron que eu conheci, então eu não acho que estejamos em perigo. Mesmo que ele seja difícil de decifrar. Eu simplesmente não acho que ele seja uma pessoa má. Tatsumaki relembrou o incidente na cidade J e o recente na cidade A. Seu olhar se voltou para Ron, que estava sentado confortavelmente no sofá, tomando chá e assistindo à TV. Se nos baseássemos apenas em suas ações, ele não poderia exatamente ser chamado de vilão. Na verdade, poderíamos até chamá-lo de herói, desde que ele não estivesse escondendo algum motivo mais profundo. Ainda não se decidiram? A voz de Ron interrompeu de repente, carregada de divertimento. Esta é uma oportunidade única na vida de morar com um cara tão bonito quanto eu, sabiam? Bonito? Idiota sem vergonha. Tatsumaki zombou.
Ela podia até admitir que Ron era bonito no fundo, mas nunca diria isso em voz alta. Essa era simplesmente a essência dela, tsundere até a medula. Cruzando os braços, ela olhou para Fubuki. Tudo bem, eu quase nunca estou em casa mesmo. Vou deixar essa decisão para você, irmã mais velha. Fubuki foi pega de surpresa. Ela hesitou por um momento, mas depois tomou uma decisão. Ela caminhou até Ron e olhou para ele seriamente. Não importa qual seja o segredo, nós podemos perguntar, certo? Claro que não. Fubuki olhou para ele, atônita. Ron sorriu e abriu os braços. Vamos lá, não é como se eu tivesse que me mudar para cá. Só achei que seria divertido. Se vocês dois forem contra, eu sempre posso ficar na casa do Saitama. Foto. Ron estalou os dedos e piscou para Fubuki. Então, vou deixar você me perguntar um segredo. O que? As sobrancelhas de Tatsumaki se ergueram. Então, obviamente, nós nunca faríamos isso. Antes que ela pudesse terminar, Fubuki ergueu o olhar, com os olhos brilhando de determinação. Ronco, quem é você de verdade? Suas palavras ecoaram no silêncio repentino que se abateu sobre a sala. Até mesmo Ron foi pego de surpresa. Ele não esperava por isso. Ele achou que ela perguntaria sobre seus poderes. Sob o olhar atento de ambas as irmãs, Ron terminou seu chá, colocou a xícara delicadamente sobre a mesa e olhou para Fubuki com um sorriso. Esse é um dos meus segredos. Já que você perguntou, vou te contar. Ele se levantou, caminhou diretamente até ela e parou a poucos centímetros de distância. Eles estavam tão perto que Fubuki conseguia ver os mínimos detalhes de seu rosto incrivelmente bonito. Seu coração começou a palpitar sem nenhuma razão aparente. Ron olhou nos olhos dela. Lembro-me de você me perguntando algo parecido lá no dojo do Beng. Eu também te respondi naquela época. Fubuki assentiu. Você disse que era apenas um viajante, mas essa não é a verdade, não é? Quero saber quem você realmente é. Seu passado. Seu segredo. Ron deu uma risadinha discreta e então moveu os lábios, mas nenhum som foi emitido. Os olhos de Tatsumaki se arregalaram em choque. Fubuki, por outro lado, parecia ter acabado de ouvir algo totalmente inacreditável. Sua expressão mudou completamente. Ron passou por ela, sussurrando, me mudo amanhã, e lançou um olhar para Tatsumaki. Ele sorriu e saiu pela porta. Assim que ele se foi. Que diabos isso queria dizer? Resmungou Tatsumaki visivelmente irritada. Irmã, disse Fubuki baixinho. Tatsumaki se virou para ela. O que foi? Fubuki olhou para o horizonte. Eu acho que acabei de aprender algo muito importante. No dia seguinte, Ron, como prometido, mudou-se para casa e ficou com um dos quartos no segundo andar. Ele mal tinha terminado de desfazer as malas quando Tatsumaki bateu a porta. Ei! Ela estava parada na porta, de braços cruzados, olhando para dentro do quarto. Vou dizer logo de cara, se você tentar alguma coisa com a Fubuki, eu não vou pegar leve com você. Ron, de frente para a janela, puxou as cortinas casualmente. Tentar alguma coisa? Não tenho muita certeza do que você quer dizer. Tatsumaki congelou com as bochechas coradas. Não se faça de desentendida. Se você não disser isso claramente, como é que eu vou entender? Você é tão irritante. Eu estou falando sério. Você sabe exatamente o que eu quero dizer. Ela se virou e saiu furiosa, mas parou depois de apenas alguns passos. Olhando por cima do ombro, sua voz baixou um pouco. Você realmente é de outro mundo, não é? Ron não se virou. Algo assim, disse ele. Talvez eu vá embora de novo algum dia. Quando isso acontecer, mesmo que você quisesse me ver novamente, não conseguiria. Então, enquanto eu ainda estiver aqui, aproveite ao máximo. Se você quiser fazer uma visita à meia-noite, estou sempre disponível. Capítulo 336. A partir daquele dia, Ron passou a morar temporariamente na casa das irmãs Blizzard. Tatsumaki raramente estava em casa, e Fubuki saía de casa bem cedo pela manhã para liderar o grupo Nevasca em atividades heróicas. Com a ausência dos dois, a casa ficou um pouco silenciosa demais. Na espaçosa sala de estar, Ron estava esparramado no sofá, assistindo na televisão as notícias sobre as consequências na cidade A. De acordo com o último relatório da Associação de Heróis, a misteriosa nave-mãe alienígena foi desmantelada. Sua tecnologia será enviada para diversos locais para análise e pesquisa. Além disso, para se preparar para possíveis ameaças futuras, a Fundação anunciou que investirá fortemente na reconstrução completa da devastada cidade A, tendo como ponto central a sede da Associação de Heróis. O primeiro passo é o transporte. Uma vasta rede será construída tendo a sede como centro, estendendo-se em todas as direções. Clique. A tela da televisão que transmitia os planos de reconstrução ficou subitamente preta. Ron largou o controle remoto e soltou um longo bocejo. Tão entediado. Acho que vou sair para dar uma caminhada. Após sair da casa, Ron passeava pela cidade, comendo e bebendo enquanto caminhava, atraindo inúmeros olhares ao longo do caminho. Muitas mulheres se viraram para olhar o jovem de cabelos grisalhos que passava por elas, seus olhos seguindo suas costas muito tempo depois que ele já havia ido embora. Se fosse o Ron de antigamente, ele poderia ter se sentido desconfortável com toda essa atenção. Mas e agora? Seu coração permanecia calmo, completamente tranquilo. Dentro de uma loja de sobremesas. No instante em que Ron entrou, todo lugar ficou em silêncio. Vou querer um parfait grande. Sim, claro. Por favor, espere só um momento. A jovem balconista voltou à realidade num instante, com as bochechas coradas, enquanto saía apressada. Ron esperou calmamente no balcão. Você é um ídolo por acaso? Uma linda colegial de uniforme reuniu coragem e perguntou a ele. Ron olhou para ela, depois para o rapaz ao lado dela, provavelmente seu namorado. O menino encontrou o olhar de Ron por uma fração de segundo, depois, instintivamente, deu um passo para trás. Ron sorriu gentilmente para a garota. Eu não sou. Mas, você quer ser uma? A garota piscou assustada e então corou profundamente.
Não acredito. Alguém como eu jamais poderia ser uma idol. Acho que você conseguiria, disse Ron casualmente. Você é até que bonitinha. Ele próprio não percebeu, mas ao proferir aquelas palavras, uma sutil onda psíquica emanou dele, ressoando no coração da garota como uma pedra atirada em águas calmas. Aqui está o seu Parfait grande, senhor. Ah, obrigada. Ron pegou o Parfait da atendente de pele vermelha como um tomate, virou-se e saiu da loja. Ele deixou para trás uma sala cheia de garotas atordoadas, e uma estudante estupefata. Bonito. Alguém como eu, poderia ser um ídolo? Ninejo? O que houve? O menino ao lado dela perguntou cautelosamente. Saindo do transe, a garota fez uma reverência em sinal de desculpas. Miyamura-kun, me desculpe. Percebi que ainda não estou pronta para um relacionamento. Aceitei sua declaração precipitadamente. Me perdoe, preciso ir. E dito isso, ela saiu apressada pela porta, deixando o Miyamura completamente atônito, paralisado. Ron, é claro, não fazia ideia de que um simples comentário casual seu acabará de pôr fim a um romance antes mesmo de ele começar. Naquele momento, ele simplesmente saboreava seu Parfait enquanto caminhava em direção ao bairro desabitado. Ao passar por uma determinada rua e ao lado de um fliperama, ele repentinamente sentiu uma presença familiar. Ele virou a cabeça em direção à loja. Lá dentro, uma figura corpulenta de boné de beisebol estava de costas para a entrada, concentrada intensamente no jogo. Esse é Rei. Um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos de Ron. Então era ele. Nesse instante, Cavaleiro sem licença passava por ali de bicicleta. Ele avistou Ron parado à beira da estrada. Um menino de cabelos grisalhos? Tão bonito. Espere. Esse rosto, onde já o vi antes? Ao pensar nisso, Cavaleiro sem licença lembrou-se subitamente do misterioso mestre espadachim que encontrara certa vez na cidade J. Seu coração deu um salto. Com uma súbita pisada nos freios, sua bicicleta derrapou até parar. Ele se virou bruscamente, mas o garoto de cabelos prateados já havia desaparecido. Dentro do fliperama, o herói de classe S Rank 7, conhecido como o homem mais forte da Terra, King, estava totalmente imerso no jogo. Seu personagem, com apenas um fio de vida, desferiu um combo perfeito. E K.O. Enquanto a tela exibia fim de jogo, King suspirou e murmurou desapontado. 7 vitórias seguidas já. Será que não existe mesmo nenhum adversário à altura? Você é muito bom em jogos. Uma voz vinda de trás quase fez King pular de susto. Ele se virou assustado. Atrás dele estava um rapaz de cabelos grisalhos e olhos heterocromáticos, que comia um Parfait com ar descontraído. No instante em que King se virou, o menino sorriu e disse: Você é o rei, classe S, rank 7. Certo. Dum dum dum. Enquanto o lendário motor King rugia, gotas de suor frio se formavam nas palmas das mãos de King. Olhando com cautela para o jovem de cabelos grisalhos à sua frente, ele perguntou com voz grave: Quem é você? Um monstro? Você sabe quem eu sou e ainda se atreve a aparecer na minha frente? Você tem coragem, isso eu admito. Capítulo 337. Não me admira que você esteja em 7º lugar entre os heróis da classe S, King. Você é realmente calmo sob pressão. Saber disso já basta, gaguejou King. Enquanto o som estrondoso do motor Rei ecoava em seus ouvidos, Ron olhou para King, que estava claramente aterrorizado, mas ainda assim mantinha uma postura durona, tentando parecer forte e intimidador. Era tudo blefe. Ron não conseguiu conter o riso. Talvez eu provoque um pouco. King lançou um olhar para o rapaz absurdamente bonito de cabelos prateados à sua frente, e uma pequena onda de alívio o invadiu. Parece que esse cara não veio aqui especificamente para arrumar briga comigo. Ainda bem. Você está frustrado por não encontrar um oponente à altura? Perguntou Ron casualmente. King olhou para a tela do fliperama, que ainda brilhava, supondo que Ron estivesse se referindo ao jogo. Ele assentiu. É algo assim, sim. Ron sorriu. Então, por que eu não serei seu oponente? Ah, claro. Sou muito bom, hein? Num jogo? Não era isso que eu queria dizer. King olhou para Ron, confuso. Então ele os viu, aqueles olhos desiguais, um dourado, o outro azul, ambos com pupilas em fenda como as de uma fera. Eles brilhavam com uma luz sinistra e sobrenatural. No instante seguinte, a mente de King ficou em branco. Um mundo carmesim. Ao recobrar a consciência, King se viu em pé sobre a superfície de um mar vermelho sangue. Acima dele erguia-se um gigantesco sol de sangue, cobrindo metade do céu e banhando tudo em um tom escarlate sinistro. King piscou incrédulo, atônito. Eu não estava jogando videogame no fliperama agora mesmo? Onde diabos eu estou? Ele beliscou a bochecha. Ai, não foi um sonho. De repente, o mar tremeu. King perdeu o equilíbrio e caiu sentado com um baque surdo. Sua mão roçou em algo duro. Ele olhou para baixo. Um esqueleto. Por um instante sua mente ficou em branco. Então seu rosto empalideceu mortalmente. Ele saltou de pé como um cervo assustado, olhando para baixo novamente. Sob o mar vermelho sangue, incontáveis ossos, intermináveis crânios de olhos fundos, descoloridos pelo sol, e restos mortais, flutuavam logo abaixo da superfície. Era como se o mar inteiro estivesse repleto deles. Gole. O rosto pálido de King estava encharcado de suor. Suas pernas tremiam. Seu motor Rei rugia mais alto do que nunca, tentando esconder o puro pânico em seu coração. Que lugar é esse? Só isso e você já está com medo? Uma voz alegre ecoou pelo céu escarlate. Então, com um estrondo ensurdecedor, o mar irrompeu em fúria.
Uma montanha de ossos emergiu das profundezas, sacudindo violentamente o oceano de sangue. King olhou fixamente com os olhos arregalados. No topo da montanha de ossos que se erguia, sentado em um trono esculpido em crânios brancos, estava um menino de cabelos prateados. Ron estava sentado de pernas cruzadas, com o queixo apoiado em uma das mãos, olhando para ele de cima. Atrás do trono, o imenso sol de sangue lançava um brilho infernal sobre a cena. Sob o céu tingido de vermelho, em cima de um trono de ossos, o garoto de cabelos prateados e heterocromáticos olhava para baixo com um sorriso, como um rei demônio pronto para trazer a ruína ao mundo. Herói de classe S, rank 7. O homem mais forte da Terra. Rei, ele disse. Meu nome é Ron. Venha, lute comigo com tudo que você tem. Ele apontou. Dos céus, uma longa lança feita de osso caiu com um estrondo, cravando-se no chão diante do rei com um baque surdo. King olhou fixamente para a cena sem expressão. Adversário? Ele se referia a esse tipo de oponente? Não é um jogo? Suas pernas fraquejaram. Seu coração batia forte como uma britadeira. Sou apenas um cara comum com um azar terrível. Como é que eu vou lutar contra uma coisa dessas? Nem pensar. Nunca antes ele havia sentido tamanho desespero. Você não vai fazer nada? Perguntou Ron, dando uma risadinha. Pois bem, então não vou me conter. Ele desferiu um soco. Antes que pudesse pousar, os olhos de King reviraram e ele desabou com um baque, completamente inconsciente de susto. De volta ao fliperama, Ron agachou-se ao lado do rei caído, cujos olhos estavam revirados. Ele cutucou a bochecha dele. Já desmaiou? Isso foi ainda mais rápido do que eu esperava. Ele olhou de relance para sua taça de Parfight. Já está vazio. Bom, foi um pequeno desvio divertido. Dei umas risadas, terminei meu Parfight. Acho que vou passar um tempo com o Saitama agora. Ele colocou a xícara vazia ao lado de King, levantou-se e saiu caminhando com ar descontraído. Cidade Z, distrito abandonado. Apartamento do Saitama. Jin-dong, estou chegando. Saitama abriu a porta. Ali estava o rapaz de cabelos prateados que lhe deu um pequeno aceno de mão. E aí? Saitama o encarou por um instante, depois coçou a cabeça brilhante e lisa, parecendo confuso. Quem é você? Dentro do apartamento. É HHH? Você é aquele Ron-kun? Sério? Saitama praticamente deu um pulo de susto. Genos também parecia completamente estupefato ao ver o adolescente de cabelos grisalhos tomando chá calmamente à mesa. Esse cara é o mestre da espada Ron? Ele se parecia com Ron, mas... Isso não é apenas cirurgia plástica, isso é coisa de outro nível, murmurou Saitama. Minha situação é um pouco peculiar, explicou Ron, pousando a xícara de chá. Após a batalha com Boros, sofri ferimentos graves. Esta aparição é o resultado de um processo de recuperação bastante singular. É um segredo um tanto pessoal, então não vou entrar em detalhes. De qualquer forma, só vim avisar vocês. Continuo sendo o mesmo Ron de sempre. Se vocês ainda me consideram um amigo, então me tratem como sempre. Após assimilar suas palavras, Genos olhou para Saitama. Saitama ficou em silêncio por um instante, depois assentiu com uma seriedade incomum. Entendi. Mas aquela expressão séria durou apenas um segundo, antes que seu comportamento descontraído de sempre retornasse. Ele tomou um gole de chá e sorriu para Ron. De qualquer forma, fico feliz que você esteja bem. Depois daquele dia, você desapareceu e eu fiquei meio preocupado. Ele se levantou e caminhou em direção à geladeira. Para comemorar o retorno seguro do Ron-kun, vamos comer um bolo. É daquele tipo que está na seção de descontos do supermercado, mas ainda assim, bolo é bolo. Capítulo 338. Em breve, o incidente na cidade foi se acalmando gradualmente. As pessoas retomaram suas rotinas diárias. Embora monstros e desastres continuassem a surgir por toda a cidade, os heróis continuaram a fazer a sua parte para lidar com a situação. Agora promovido à classe B, Saitama frequentemente levava Genos consigo quando patrulhavam juntos em serviço de heróis. Desde que Ron se mudou para a casa de Fubuki, muita coisa tinha acontecido. Por exemplo, uma noite, Fubuki chegou em casa muito tarde. Ela passou vários dias consecutivos liderando o grupo Nevasca em missões, e seu corpo estava completamente exausto. Seus olhos estavam tão pesados de sono que ela mal conseguia mantê-los abertos. Tudo o que ela queria era um banho quente e uma boa noite de sono. Mas assim que ela se despiu e entrou no banheiro, já estava na metade do banho, ela percebeu de repente. Ron estava relaxando na banheira. Quando ela o encarou com os olhos arregalados de descrença, Ron abriu os olhos e perguntou casualmente: quer se juntar a mim? E então? O banheiro foi destruído. Incidentes desse tipo? Sim, isso aconteceu mais de uma vez. Fubuki, que inicialmente ficou perturbada e envergonhada. Com o tempo acabei me acostumando um pouco com isso. Mas as brincadeiras de Ron ainda a deixavam frequentemente corada e com o coração disparado. Dito isso, havia uma vantagem muito importante em ter Ron por perto. Ela havia comido mais coisas deliciosas no último mês do que em toda a sua vida. Por exemplo, a carne de alguma enorme criatura marinha desconhecida, vinhos espumantes que borbulhavam como joias, frutas exóticas que pareciam quase mágicas e muito mais. As habilidades culinárias de Ron haviam conquistado completamente o paladar dela. Suas carnes grelhadas, em particular, eram ainda mais apetitosas do que as servidas em restaurantes de primeira classe. Após cada refeição que Ron preparava, Fubuki sempre exibia uma expressão levemente indecente no rosto. Por causa disso, ela parou completamente de frequentar restaurantes caros. Agora, sempre que ela terminasse de liderar o grupo Nevasca em suas atividades heroicas, ela voltaria para casa imediatamente. Por mais estranho que pareça, essa mudança gerou uma grande economia no orçamento operacional do grupo, o que surpreendeu e encantou muitos dos membros. Quanto a Tatsumaki, ela aparecia a cada 2 ou 3 dias. Geralmente fico 1 ou 2 dias, às vezes mais.
Toda vez que ela voltava, ela acabaria discutindo com Won à mesa de jantar. As discussões entre elas eram tão acaloradas que Tatsumaki frequentemente parecia prestes a usar seus poderes psíquicos, retirar um meteoro de sua órbita apenas para fazê-lo cair sobre ele. Eles realmente brigaram algumas vezes, mas apenas em segredo, sem que Fubuki soubesse. O campo de batalha deles, a fortaleza infinita de Ron. E quanto ao resultado? Bem, Won venceu, todas as vezes, o que só fez com que Tatsumaki ficasse ainda mais furiosa com ele. Quanto ao próprio Won, quando ele não estava relaxando na casa, ele estava perambulando pelas ruas, às vezes visitando Saitama, às vezes íamos à casa do King para jogar videogame, um evento que vale a pena mencionar. A primeira vez que Ron apareceu no apartamento de King, King abriu a porta e viu quem era, e desmaiou ali mesmo. Mais tarde, Ron explicou com um sorriso que o que King tinha visto antes era apenas uma ilusão. Ele só apareceu naquele dia para testar o suposto homem mais forte da Terra. Ao ouvir isso, King soltou um suspiro de alívio, mas o medo em seus olhos permaneceu, como se estivesse gravado profundamente em sua alma. A partir daquele dia, seu medo de Ron tornou-se profundo e intrínseco. Ocasionalmente, Ron também ajudava Fubuki durante as missões, lidar com monstros particularmente problemáticos, e claro, visitando determinados locais para coletar informações de entrada do sistema. Seus pontos de check-in continuaram a se acumular. Assim que seu total chegou a 20, ele seria capaz de ativar a função de teletransporte do sistema e retornar ao mundo de One Piece. O tempo passou rápido. Um mês inteiro havia se passado. Nesse dia em particular, Saitama e Geno saíram para fazer compras. De repente, uma enorme explosão sacudiu a rua à frente, causando pânico entre as pessoas. Que diabos foi isso? Saitama coçou a bochecha, confuso. Os olhos mecânicos de Genos examinaram as chamas, analisando a cena. Sensei, é um robô. Um monstro? Provavelmente. À medida que a explosão se dissipava, um enorme robô de metal apareceu no meio da estrada. Seu corpo estava repleto de canhões armados e lâminas de aço frio. Parecia uma arma feita para uma única coisa, massacre em massa. Ah, alguém me ajude. Gritos irromperam quando civis se dispersaram. Mas o robô os ignorou. Seu olhar mecânico fixou-se numa figura solitária parada no meio da rua. Um homem alto com um console de videogame na mão. Você é o rei? O rei ficou paralisado. O novo console de jogos que ele acabará de comprar pendia frouxamente de sua mão. Seus olhos se arregalaram de terror. Até Genos hesitou em agir, visivelmente surpreso. Esse é o King? Classe S, rank 7. Ele é forte? Saitama perguntou, intrigado. Genos assentiu com a cabeça. Muito. Chamam-lhe o homem mais forte da Terra. Ele derrotou sozinho inúmeros monstros poderosos. O interesse de Saitama foi despertado. Eu vou te derrotar, rei. O robô sacou uma enorme espada de aço de suas costas, apontando-a diretamente para King. Este é um teste de desempenho para minha inteligência artificial de combate. Para coletar dados precisos, lute comigo com tudo que você tem. King não disse uma palavra. Seu rosto era indecifrável. E então, o motor principal começou a roncar. Beadum, beadum, beadum. Que som é esse? Saitama inclinou a cabeça. Esse é o motor rei. Genos respondeu. Um sinal de que King entrou em modo de batalha. Sério? Sim. Genos encarou atentamente o rei, que permanecia inexpressivo. Manter tanta calma diante de um adversário como ele é verdadeiramente formidável. Mas na verdade, King estava à beira de desmaiar de terror. Estou morto. É isso aí. Dessa vez eu vou morrer de verdade. O desespero inundou sua mente. Suas pernas tremiam tanto que ele não conseguia se mexer. Por favor, alguém, qualquer um me salve. Morrer. O robô ergueu sua enorme lâmina e a abaixou em direção a King. Estou acabado. King fechou os olhos em puro desespero. Vamos lá, rei. Morrer assim seria muito anticlimático. Um risinho abafado ecoou em sua mente. Os olhos de King se arregalaram. Aquela voz? Ele? Tente dar um soco para frente. Aquela voz de tom divino em sua cabeça. Foi como uma profecia. Sem mais nenhuma opção, King agarrou-se a isso como um náufrago se agarra a um canudo. Ele cerrou o punho trêmulo e desferiu um soco com toda a força para frente. Se eu morrer, que assim seja. Naquele exato momento, numa cafeteria tranquila nas proximidades, um jovem de cabelos grisalhos estava sentado junto à janela, apoiando o queixo em uma das mãos. Ele estalou os dedos preguiçosamente. E então, o imponente robô de metal explodiu em sucata, bem em frente ao rei. Capítulo 339. Boom! Chamas irromperam a alturas impressionantes após a explosão do robô de metal. King permaneceu imóvel em posição de soco, com os olhos arregalados e o rosto inexpressivo de descrença. Ao seu lado, a expressão de Genos era sombria. Derrotar um oponente como esse com um único golpe. Então esse é o poder do rei. Saitama sentiu em concordância. Como esperado, ele é realmente forte. Só King sabia a verdade. Não teve absolutamente nada a ver com ele. Foi aquele cara que tomou a iniciativa. Graças a Deus, estou salvo. King soltou um suspiro de alívio e enxugou o suor frio da testa. E então, uma figura baixa e atarracada surgiu das chamas. Você destruiu minha armadura no instante? King, seu desgraçado, o que diabos você fez? O minúsculo núcleo do robô rugiu furiosamente. Num piscar de olhos, disparou inúmeros raios laser, atingindo King em cheio. King nem sequer teve tempo de reagir. Ele estava prestes a ser vaporizado quando sua figura desapareceu subitamente do lugar onde estava. Os lasers atingiram o solo, desencadeando uma série de explosões que iluminaram a área com chamas intensas.
O pequeno robô soltou um grito de terror. O que é isso? Sob os olhares atônitos de Saitama e Genos, o robô que afirmava ser o G4, armado com poder de fogo devastador e inteligência avançada, foi subitamente transpassado por algo invisível. Rachaduras se espalharam a partir do buraco em sua cabeça como uma teia de aranha, e uma luz brilhante começou a vazar das fraturas, fazendo com que a máquina se assemelhasse a uma boneca de porcelana estilhaçada. Hey! Com um último grito desesperado, o poderoso corpo mecânico explodiu num clarão ofuscante. A onda de choque estilhaçou as janelas de todos os edifícios num raio de 100 metros. Genos ficou sem palavras. Sensei, você viu o que acabou de acontecer? O que exatamente o King fez? Não faço ideia. Eu também não entendi. Nem você percebeu. Ele é realmente o homem mais forte da Terra. Genos murmurou algo com profunda admiração. Saitama coçou a bochecha, um pouco confuso também. Alerta de emergência. Um pássaro monstruoso gigante apareceu sobre a cidade M. Todos os civis devem evacuar imediatamente. Repito, num beco estreito. Ufa, ufa. King estava de joelhos, ofegante, ainda abalado com o que acabará de acontecer. Ron, usando óculos escuros e tomando chá com leite, encostou-se casualmente na parede com um sorriso. Não esperava que um desastre viesse direto na sua direção. Não sei se isso te torna sortudo, ou muito azarado. Obviamente que azar. King caiu no chão com um baque surdo, agarrando a cabeça com as duas mãos. Toda vez que algo terrível assim acontece, eu estou farto. Ron tomou outro gole e disse calmamente, bem, você ainda está vivo, não é? Se fosse qualquer outra pessoa, já estaria morta. Vê, você tem razão. King olhou para Ron com o rosto cheio de gratidão. De qualquer forma, obrigado por me salvar desta vez. Não foi nada. Mesmo se eu não tivesse intervido, você provavelmente não teria morrido. Ron se virou e começou a sair do beco. King se levantou e o seguiu, intrigado com o comentário de Ron. O que você quer dizer com isso? Porque o herói de classe S, o ciborgue demoníaco, também estava por perto. Genos-kun. King ficou surpreso. Sim, ele provavelmente se conteve porque queria observar sua força. Depois do que acabou de ver, ele deve achar que você é incrivelmente poderosa. É? Isso não é nada bom. Não entre em pânico. Você já está blefando há um bom tempo. Seria mais complicado explicar agora. Melhor deixar o mal-entendido piorar ainda mais. Eu sinto muito. Os dois saíram do beco e caminharam pela rua deserta. De repente, o céu escureceu. King parou confuso e olhou para cima. Uma ave monstruosa e gigantesca mergulhava em direção a eles a uma velocidade vertiginosa. Ah! King gritou e caiu para trás, aterrorizado, aterrissando com força sobre o assento. Won levantou a mão calmamente. Baque! A enorme cabeça do pássaro colidiu diretamente com a palma da mão de Ron. Bum! Uma onda de choque irrompeu debaixo dos pés de Ron, propagando-se para fora. Apesar de ser muito menor que a criatura, Ron não se moveu um centímetro. Sua figura esguia permaneceu perfeitamente imóvel, como um pilar inabalável. Por trás de seus óculos escuros, um brilho gélido reluziu em seus olhos de cor incomum. Besta estúpida. Morrer. No instante seguinte, o corpo da ave gigante inchou violentamente antes de explodir como um balão inflado demais. Uma chuva de sangue caiu do céu, mas nenhuma gota sequer tocou em Ron, uma força invisível bloqueou todas elas. Ron, senhor. King sentou-se no chão, encarando fixamente o jovem de cabelos prateados à sua frente. Em meio ao dilúvio sangrento, ele pôde ver novamente aquela visão do mundo das alucinações, aquele terrível senhor demônio sentado em um trono de ossos brancos. Ron se virou com um sorriso radiante. Vamos lá, vamos para sua casa jogar videogame. Em uma área montanhosa e florestada. Chute da lâmina de vento. Com um grito agudo, uma rajada de vento cortou várias árvores. Eles tombaram sem dificuldade, seus troncos cortados com precisão cirúrgica. Sonic, vestido com seu traje de batalha ninja, pousou graciosamente no chão. Ele embainhou sua espada em um movimento fluido. Seus olhos se abriram de repente, frios e concentrados. Depois de todo esse treinamento, finalmente chegou a hora. Ele olhou para uma grande árvore, onde um esboço rudimentar e abstrato de uma pessoa estava pregado no tronco. Mestre da lâmina, desta vez eu vou te derrotar. De volta à zona abandonada da cidade Z, Máscara de Aço Doce voltou, exibindo um novo penteado. Foi ali que ele conheceu aquele homem e experimentou a amarga derrota. Desde então, ele rastreou Spring Mustachio e entrevistou heróis que estiveram presentes no incidente na cidade J. Com base em seus relatos, ele finalmente identificou o homem que estava ao lado de Fubuki Infernal naquele dia. Não há dúvidas. Aquele cara é o mestre da espada. Fubuki sabia a identidade dele, mas não a reportou à associação de heróis. O que ela está planejando? Enquanto Máscara de Aço Doce caminhava pelas ruas desertas, sua mente estava a mil. Será que Tornado sabe disso? Enquanto ele ponderava. Mais à frente, na outra ponta da rua, Genos e Saitama voltavam carregando sacolas de compras. Máscara Doce os avistou. O ciborgue demoníaco e aquele novo herói de classe B. Um classe S fazendo amizade com um classe B. Seus olhos se estreitaram, seu olhar tornando-se cortante e frio à medida que se aproximava. Precisamos mesmo de tudo isso, sensei? Claro, hoje é um dia de grande promoção. Mas é muita coisa. Levará dias para terminarmos tudo isso. Sem problema. Comer algas marinhas faz bem para o cabelo. Genos olhou de relance para a cabeça brilhante e calva de Saitama. Genos, que olhar foi aquele agora há pouco? Nada. Genos. Uma voz os interrompeu. Saitama e Genos se viraram e viram Máscara Doce bloqueando seu caminho. Você de novo. O que você quer desta vez? Genos falou friamente.
Você claramente ignorou meu aviso. A voz de Máscara de Aço Doce era gélida. Como uma heroína de classe S, você deveria se portar como tal, poderosa e bela. Não ficar por aí perambulando com uma aspirante a heroína de classe B. Ele apontou diretamente para Genos, com os olhos cheios de desprezo. Se você não consegue atingir esse padrão, eu mesmo te expulsarei da classe S. Sensei, segure isto. Genos entregou as sacolas para Saitama. Cerrando os punhos, ele lançou um olhar de soslaio para a Máscara de Aço Doce. Perfeito. Eu já te conheço há muito tempo. Tente se acha que consegue. Capítulo 340. Genos e Máscara de Aço Doce Amai eram inimigos de longa data. Então, quando seus caminhos se cruzaram desta vez, a tensão explodiu instantaneamente em uma briga de rua generalizada. Após várias rodadas de melhorias, a força de Genos havia aumentado ainda mais. Enquanto isso, o poder demonstrado por Máscara de Aço Doce Amai era suficiente para chamar a atenção de todos. Suas figuras cruzavam a rua rapidamente, relâmpagos e faíscas iluminando os arredores, cada soco trazendo consigo rajadas de vento. Enquanto a feroz batalha continuava, a rua sob seus pés foi desmoronando gradualmente. Saitama olhou ao redor algumas vezes, mas logo perdeu o interesse. Carregando suas compras, ele se virou e caminhou casualmente de volta para seu prédio. Genos, não se esqueça de voltar cedo. No ar, Genos virou a cabeça e assentiu. Sim, sensei. Máscara de Aço Doce Amai saltou no ar, desferindo um chute lateral certeiro em direção a Genos. Genos girou no ar, a palma da mão iluminando-se com energia concentrada. Canhão de incineração. Bum! Entretanto, Ron já havia chegado à casa de King. Os dois estavam sentados lado a lado, cada um segurando um controle de videogame, completamente absortos no novo jogo que King acabará de comprar. King, embora seu poder de combate real seja tão ameaçador quanto uma formiga, tenho que admitir, suas habilidades em jogos são realmente impressionantes. E você também não está nada mal, Ron. Me empreste o jogo quando você terminar de jogar. Com certeza. Após sair da casa de King, Ron caminhou tranquilamente pela rua. Bip, bip, bip. Seu telefone vibrou. Era uma ligação de Fubuki. Ele atendeu e levou o telefone ao ouvido. E aí, Fubuki? Tudo bem? Já te disse 1 milhão de vezes. Não me chame assim. A voz de Fubuki soou estrondosa pelo telefone, claramente perturbada. Ron conseguia facilmente imaginá-la vermelha e irritada do outro lado da linha. Tá bom, Fubukizinha. Prometo não te chamar mais assim, Fubukizinha. Vê você. Tudo bem, vou parar de brincar. Então, qual é o problema? Não me diga que você sentiu minha falta. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Na verdade, tive um pequeno problema. Se você não estiver ocupado, poderia vir aqui. Claro, o local é. Não precisa. Eu já sei onde você está. Chego aí num instante. Fubuki congelou. Ron não disse mais nada. Seu pé bateu no chão. Bum! O chão sob seus pés se estilhaçou. Sob o olhar atônito dos transeuntes, ele disparou para o céu como um míssil, subindo a 100 metros de altura antes de partir em uma única direção. Naquele momento, na cidade C, num cais costeiro repleto de contentores de carga, uma criatura humanoide aterradora, coberta por uma gosma verde brilhante, avançava furtivamente pela costa. A cada passo, deixava marcas de queimaduras ácidas e crepitantes no chão. Então vocês são aqueles que chamam de Grupo Nevasca? Se vocês tivessem sido um pouco mais rápidos, poderiam ter me matado antes que eu completasse minha evolução. Mas agora, minha forma final está completa. Ninguém pode mais me deter. A voz sinistra do monstro ecoou pelo cais enquanto ele declarava sua intenção de massacrar os membros do grupo Nevasca que se escondiam nas proximidades. Quando eu terminar com você, exterminarei o resto da humanidade e alcançarei a evolução suprema. Os heróis de classe B, Cílios, Macaco da Montanha e Lily, agacharam-se nas sombras com suas armas. Suor frio escorrendo de suas testas enquanto encaravam a criatura que se aproximava. Já era suficientemente aterrador antes da sua suposta evolução. Agora que estava na sua forma adulta, quão poderoso era realmente? Aqui está você. A criatura de pele verde gritou subitamente. Com um estrondoso pisão, lançou-se ao ar como um raio verde e mergulhou em direção ao membro mais próximo do grupo Nevasca. O alvo azarado não teve tempo de reagir. Foi empalado no peito num instante e morto na hora. Ondulação na água. Os cílios gritaram de horror. Os olhos do macaco da montanha ardiam de fúria enquanto ele atacava o monstro. O movimento deles desencadeou uma resposta completa. O restante do grupo Nevasca, mais de uma dúzia de membros de terno preto, avançou em uníssono, lançando um ataque coordenado. Espere! Pare! Fubuki gritou. A criatura desapareceu do lugar onde estava. Num piscar de olhos, reapareceu atrás do macaco da montanha, com as garras a golpear diretamente a parte de trás da sua cabeça. Um a menos. Justo quando a morte parecia iminente. Se perder, a voz de Fubuki ressoou com força. Seu poder psíquico irrompeu. Os movimentos do monstro congelaram por um breve segundo. Um turbilhão de ar cortante irrompeu ao seu redor, avançando em direção à sua estrutura verde como uma tempestade de lâminas. O macaco da montanha mal conseguiu escapar a tempo. Enquanto Lady Fubuki o mantém contido, ataque agora. Lily gritou para os outros. Os membros do grupo Nevasca rapidamente se recuperaram do choque, levantaram suas armas e abriram fogo. Svi! A criatura cortou o vento com uma única garra. As balas que se aproximam se partem no ar como papel. Seus olhos verdes brilhantes fixaram-se em Fubuki. Você é rápido, mas ainda muito lento. Habilidade impressionante. É uma pena que você não seja forte o suficiente. Você parece ser o líder deles. Nesse caso, vou começar por você. Assim que terminou de falar, 2 pares de asas verdes de inseto irromperam de suas costas. Com um leve bater de asas agitaram o ar, criando uma corrente violenta. E então, desapareceu. O coração de Fubuki se apertou de pavor.
Aquela coisa, agora claramente algum tipo de inseto mutante, reapareceu atrás dela em um silêncio arrepiante, sua mandíbula horripilante escancarada, repleta de dentes afiados como navalhas. Ela avançou em direção à nuca dela. Hora de comer. Senhora Fubuki. Lily e as outras gritaram em pânico. Mas naquele exato momento, o inseto congelou. Seu rosto distorcido se contorceu em uma expressão de puro terror. Quando você? Os olhos de todos se arregalaram em descrença. Em pé atrás do inseto. Era uma adolescente de cabelos grisalhos e óculos escuros. Ninguém o tinha visto chegar. Sua mão direita estava estendida, segurando a criatura como uma garra e pressionando firmemente sua cabeça. Rachadura. O crânio da criatura explodiu em suas mãos. Seu sangue verde sequer teve tempo de espirrar, congelou instantaneamente sob uma rajada de ar gélido, despedaçando-se junto com o corpo em um pequeno monte de fragmentos verde-gelo. Ron olhou para Fubuki e sorriu. E aí? Cheguei bem na hora, né? Fubuki olhou para ele, atônita, com o coração palpitando com uma emoção desconhecida que ela não conseguia nomear. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.